Durante décadas, acreditamos que o silêncio era apenas a ausência de som, mas o que você vai ouvir agora prova que estávamos errados. Este relato faz parte de um arquivo que nunca deveria ter sido divulgado, não porque seja falso, mas porque deu terrivelmente errado. O experimento foi batizado de Projeto Silêncio Absoluto. O objetivo era simples: observar como o cérebro humano reage quando privado de qualquer estímulo sonoro por um longo período. 6 voluntários corajosos aceitaram o desafio. Eles foram colocados em uma sala completamente isolada, paredes brancas, sem janela, sem relógio e, o mais importante, sem nenhum ruído externo. Não havia música, não havia vozes, nem mesmo o som da própria respiração podia ser ouvido. No início, tudo parecia sob controle. As primeiras horas foram tranquilas, os participantes se sentaram, deitaram no chão, fecharam os olhos. Alguns até sorriram, talvez pensando que aquele silêncio seria relaxante, mas o relatório oficial aponta que, após 12 horas, algo começou a mudar. As câmeras de segurança registraram movimentos estranhos. Um dos participantes começou a mover os lábios, como se estivesse falando, mas nenhum som era emitido. Minutos depois, outro fez exatamente o mesmo. Era como se eles estivessem conversando entre si. Em completo silêncio, após 24 horas, o primeiro sinal de alerta real apareceu. Um dos voluntários se levantou lentamente, caminhou até uma das paredes brancas e escreveu com o dedo: "Ele está aqui." A equipe externa, do outro lado do vidro, acreditou que fosse apenas um sintoma de estresse psicológico. Então o experimento continuou. E foi nesse momento que algo impossível aconteceu. Apesar de todos os microfones da sala estarem desligados e calibrados para não captar nada, um dos dispositivos de gravação de áudio captou um som. Era fraco, irregular, parecia uma respiração. Ninguém da equipe técnica estava dentro da sala. Com 36 horas de isolamento, os sinais vitais de um dos participantes começaram a oscilar perigosamente. Ele estava acordado, mas não reagia a nenhum estímulo visual. As câmeras mostravam ele sentado, olhando fixamente para um canto vazio da sala. Seus olhos se moviam, acompanhando algo que ninguém mais conseguia ver. Enquanto isso, outro voluntário começou a rir. Não era uma risada de alegria, mas uma risada nervosa, quebrada, interminável. O relatório descreve o som como algo inexistente, porém perturbador. Com 48 horas de experimento, a equipe de controle decidiu que era hora de interromper. Mas antes que pudessem agir, as luzes da sala piscaram por exatos 9 segundos. Todas as câmeras ficaram fora do ar. Quando a imagem finalmente retornou, algo estava muito errado. Havia apenas 5 pessoas dentro da sala. Nenhuma porta tinha sido aberta. Nenhum alarme disparou. Não havia nenhum registro de saída. Um dos voluntários simplesmente não estava mais lá. O pânico tomou conta da equipe. O experimento foi encerrado imediatamente. Os 5 participantes restantes foram retirados e encaminhados para uma avaliação psicológica intensiva. 4 deles nunca mais falaram uma palavra sobre o que aconteceu lá dentro. O 5º, antes de cair em estado catatônico, disse apenas uma frase, repetida várias vezes. O silêncio ficou cheio demais. Dias depois, ao revisar os arquivos oficiais do projeto, algo ainda mais perturbador foi descoberto. Segundo toda a documentação original, o experimento nunca teve 6 voluntários. Todos os registros, desde o início, apontavam para apenas 5 participantes. Havia fotos, fichas médicas, autorizações assinadas, não existia qualquer prova de que uma 6ª pessoa tivesse participado, exceto as gravações de vídeo. O relatório final do projeto Silêncio Absoluto termina com uma única observação, escrita à mão na última página. O silêncio não remove os sons, ele apenas abre espaço para que outras coisas falem. Obrigado por assistir. Se você também sentiu um arrepio, deixe seu like
e se inscreva para mais histórias como essa. Até a próxima. Se você costuma ficar acordado depois das 3 da manhã, talvez já tenha ouvido algo que não deveria. Este relato não é sobre uma estação de rádio comum, é sobre uma transmissão que não aparece em nenhuma frequência oficial e que só é ouvida por pessoas em momentos muito específicos. Tudo começou em uma cidade pequena demais para chamar atenção. Um lugar onde as noites eram silenciosas e quase nada acontecia depois da meia-noite. A antiga estação de rádio local havia sido desativada anos antes. O prédio estava abandonado, sem energia, sem equipamentos funcionando. Mesmo assim, algumas pessoas começaram a relatar algo estranho. Entre 3 e 4 horas da manhã, ao ligarem o rádio por insônia ou hábito, uma transmissão surgia, sempre na mesma frequência, sempre com muito chiado e sempre com a mesma voz, uma voz masculina, grave, sem pressa. No início, a voz apenas falava frases soltas, nada parecia fazer sentido, mas com o tempo os ouvintes perceberam um detalhe perturbador. A transmissão não falava para todos, falava para quem estava ouvindo. O primeiro relato registrado foi de um homem que morava sozinho. Ele contou que, ao ligar o rádio, ouviu a voz dizer: "Você deixou a luz da cozinha acesa." Ele se levantou e imediatamente a luz estava acesa. Na transmissão seguinte, a voz continuou: "Você sempre esquece de apagar." Assustado, o homem desligou o rádio. No dia seguinte, tentou ouvir novamente no mesmo horário. A transmissão voltou. Dessa vez, a voz disse algo diferente: "Você não deveria estar acordado." 3 dias depois, o homem desapareceu, sem sinais de luta, sem despedida, sem explicação. Outros relatos começaram a surgir. Uma mulher afirmou que a voz mencionou um erro que ela nunca contou a ninguém, algo do passado, algo que ela tentava esquecer. Um jovem disse que ouviu seu próprio nome sendo repetido lentamente, como se alguém estivesse testando o som da palavra. Todos tinham algo em comum. Depois de ouvir a transmissão mais de uma vez, eles sumiam. A polícia chegou a investigar. Nenhuma ligação aparente, nenhuma estação ativa, nenhuma antena funcionando. O caso foi arquivado como histeria coletiva, até que um técnico de áudio decidiu verificar o prédio abandonado da rádio. Ele levou com equipamentos próprios, gravadores, fones, fontes de energia independentes. Tudo estava desligado. Não havia sinal algum capaz de transmitir qualquer coisa. Mesmo assim, às 3 da manhã em ponto, o áudio começou a tocar. O técnico descreveu o momento como errar o lugar da realidade. O chiado surgiu primeiro, depois a voz, mas dessa vez a voz disse algo diferente. Ela disse: "Agora você também está ouvindo." O técnico tentou responder. Perguntou quem estava falando. A voz respondeu, com a mesma entonação, mas usando as palavras que ele pensou. Antes de falar, assustado, ele iniciou uma gravação no áudio. É possível ouvir 2 vozes idênticas, a do locutor invisível e a do próprio técnico, em sincronia, como se uma estivesse sempre meio segundo à frente da outra. A última gravação termina abruptamente. Antes do silêncio final, a voz diz apenas: "Você demorou demais para perceber. O técnico nunca foi encontrado. O prédio da estação foi lacrado oficialmente dias depois." Nenhuma explicação foi dada ao público, mas moradores da cidade afirmam que, até hoje, em noites muito silenciosas, se alguém liga o rádio entre 3 e 4 da manhã, a transmissão ainda pode ser ouvida. E a voz continua a mesma, grave, calma, paciente, esperando que mais alguém esteja acordado, quando não deveria. Todo prédio tem seus limites.
um primeiro andar, um último andar. Este, não. O edifício em questão tinha exatamente 10 andares. Isso constava na planta original, no registro da prefeitura. Nos contratos de compra e venda dos moradores, era um fato concreto e indiscutível. Ainda assim, o elevador, aquela caixa metálica que subia e descia todos os dias, insistia em mostrar algo diferente. Algumas pessoas juravam ter visto o botão. Outras diziam que ele aparecia apenas por alguns segundos e depois sumia, como uma miragem. Um botão discreto, sem numeração visível, posicionado logo acima do 10º andar. Ninguém falava sobre isso abertamente, claro. Era o tipo de coisa que soava como loucura e quem falava mudava. Os primeiros relatos surgiram como comentários soltos, sussurrados nos corredores ou durante conversas casuais no hall de entrada. Moradores que diziam ter sentido o elevador parar onde não deveria, portas se abrindo para um corredor silencioso demais, luzes mais fracas, um ar pesado, difícil de respirar. Quando perguntados diretamente, sempre respondiam da mesma forma. Deve ter sido impressão minha. Mas o comportamento dessas pessoas nunca mais era o mesmo. Elas se tornavam mais quietas, mais reservadas. Seus olhos pareciam carregar o peso de um segredo que não podiam compartilhar. Um dos moradores, um jovem que morava no 7º andar, decidiu investigar. Ele trabalhava com tecnologia, era metódico e estava acostumado a gravar tudo. Para ele, cada problema tinha uma solução lógica, cada mistério uma explicação. Numa noite aparentemente comum, ele entrou no elevador com o celular já gravando, o microfone captando o zumbido suave da máquina. As portas de aço se fecharam. Os números no painel começaram a subir. 1, 2, 3. A luz de cada andar acendia e apagava, marcando a ascensão. No 10º andar, o elevador deveria parar. Era a sua parada final programada. Mas não parou. O visor luminoso apagou por um instante, mergulhando a cabine numa escuridão quase total. Quando a luz voltou, não mostrava mais o número 10. Mostrava um símbolo estranho, algo que não pertencia a nenhum alfabeto conhecido. E então, o botão apareceu no painel, sem que ninguém tocasse. Ele se iluminou. O elevador deu um solavanco suave e continuou subindo. As portas se abriram. O corredor que se revelou era, à primeira vista, idêntico aos outros. Mesma largura, mesmas portas de madeira escura, mesmo carpete cinza, mas havia algo fundamentalmente errado. Não havia janelas, nenhuma fresta para o mundo exterior. E o mais perturbador, não havia som, nem mesmo o zumbido do elevador atrás dele. Era como se o universo inteiro tivesse sido colocado no modo silencioso, uma ausência de ruído tão profunda que era quase ensurdecedora. O morador deu alguns passos para fora, o celular ainda em sua mão, gravando cada detalhe daquele lugar impossível. E então, as portas do elevador se fecharam sozinhas atrás dele, com um clique suave e definitivo. No vídeo, que mais tarde seria encontrado em seu apartamento, é possível ouvir a respiração dele acelerar, tornando-se ofegante. Mas nenhum outro som ambiente existe, apenas o som de seu próprio pânico crescente. As portas naquele andar não tinham números, nenhuma placa de identificação. Eram todas iguais, anônimas. Uma delas, bem na sua frente, começou a se abrir lentamente, sem nenhum som de dobradiças ou mecanismo. Apenas um vão escuro se formando na parede. O vídeo termina ali, a imagem congela na porta entreaberta e depois a tela fica preta. O morador nunca mais foi visto. A polícia investigou, claro. Revistaram o prédio de cima a baixo, não encontraram sinais de arrombamento em seu apartamento. As câmeras de segurança do prédio não registraram nenhuma imagem dele saindo. Para todos os efeitos, ele simplesmente evaporou dentro do próprio edifício, sem pistas, sem testemunhas. O caso foi arquivado como desaparecimento
voluntário. Dias depois, algo novo apareceu dentro do elevador. Uma pequena placa metálica, fria e polida, fixada logo abaixo do painel de botões. Nela, gravadas em letras maiúsculas e sóbrias, estavam as palavras em caso de parada no andar não identificado. Não saia. Desde então, os moradores relatam que o botão misterioso não aparece mais, mas o elevador, às vezes, em noites silenciosas, continua subindo além do 10º andar, e quem está dentro sente a mesma coisa. O silêncio absoluto, a pressão no ar e a estranha, aterrorizante sensação de que aquele andar não foi feito para ser visitado e que algo do outro lado daquelas portas ainda está esperando